Olá, vamos agora para a planilha demonstração do resultado. Essa planilha é um resumo de todas as planilhas que nós vimos anteriormente. Então, nós vamos buscar em cada uma das planilhas anteriores a soma dos valores e colocar aqui na planilha demonstração do resultado. Então, nós temos aqui a receita, né, que vai ser a soma da planilha, lá na planilha de receitas do mês 1, né, o total das vendas do mês 1. Aqui nós temos o total dos impostos sobre receita do mês 1. A receita líquida vai ser a receita menos os impostos. Custo das mercadorias vendidas, aqui vai estar o total do custo das mercadorias vendidas do mês 1, né, que nós vamos buscar aqui, né, na planilha de custo das mercadorias vendidas. Lucro bruto. O lucro bruto vai ser a receita líquida menos o custo das mercadorias vendidas. Despesas comerciais é o total que está lá na planilha de despesas comerciais do mês 1. Despesas gerais e administrativas é o total que está na planilha DGA do mês 1, né? Lucro operacional. O lucro operacional vai ser o lucro bruto menos as despesas comerciais, menos as despesas gerais e administrativas. Despesas não operacionais e as receitas não operacionais, essas duas aqui estão na planilha de não operacionais. E o lucro líquido vai ser o lucro operacional menos as despesas não operacionais, mais as receitas não operacionais, que nós temos esse valor aqui. Bom, nos outros meses é a mesma coisa. É muito importante nessa planilha aqui a gente tomar muito cuidado e fazer algumas análises importantes. Então, primeiramente, nós temos que analisar a margem bruta. Então, a margem bruta aqui, ó, o que vai a margem bruta? Vai ser o lucro bruto dividido pela receita. Isso aí nós chamamos de margem bruta de cada mês, né? E aqui o total. Bom, se nós observássemos aqui uma queda na margem bruta, nós teríamos que resolver o problema nas contas que estão acima do lucro bruto aqui. Os impostos não variam muito, então provavelmente no custo do custo das mercadorias vendidas. Essa queda na margem bruta pode ocorrer quando o fornecedor aumenta o preço de custo das mercadorias e a empresa não consegue repassar para o preço de venda por causa da concorrência. Aí aconteceria, né, uma queda na margem bruta. Então, nesse caso, se isso acontecesse, nós teríamos que tomar muito cuidado, né, tentar repassar esse aumento de custo para o preço de venda. Se não for possível, nós temos que tentar novas negociações com o fornecedor ou até mesmo avaliar a hipótese de trocar de fornecedores. Mas não é o caso dessa empresa aqui, ao contrário, né? Nessa empresa aqui, a margem bruta subiu um pouquinho, né? Então, a margem bruta aqui, ó, ela teve um pequeno aumento, né? Estava 25, 25, depois cresceu aqui 1%. Por que, que a margem bruta teve um aumento? Será que foi por causa do aumento das vendas? Não. Nesse caso aqui, o aumento das vendas não vai impactar na margem bruta, tá? Aqui, esse aumento aqui que nós tivemos na margem bruta, basta a gente ir lá no custo das mercadorias vendidas e podemos observar aqui que o percentual no terceiro mês de custo das mercadorias vendidas foi um pouco menor, né? Então, a empresa aqui negociou melhor, principalmente a mercadoria né? Porque o custo dela caiu bastante aqui em relação aos meses anteriores, né? A mercadoria A teve, né, mais ou menos constante, né? A mercadoria B também foi mais ou menos constante, a mercadoria C
teve um pequeno aumento aqui, aumento não, caiu, né, na realidade. A mercadoria D teve um aumento, né, mas a mercadoria E teve uma redução muito importante aqui, né? Então, essa redução aqui da mercadoria E contribuiu muito para essa queda aqui. E essa queda foi a responsável pela melhoria da margem bruta que nós temos aqui na demonstração do resultado, né? A margem bruta teve um aumento pequeno aqui. Bom, aqui na margem operacional, se houvesse aqui uma queda na margem operacional, vamos supor que a margem bruta estaria comportada, e se houvesse uma queda aqui na margem operacional na empresa, nós teríamos que preocupar com essas despesas aqui, ou despesas comerciais, que geralmente não é o caso, porque aqui as mais relevantes são as comissões, os fretes, isso aí é pré-negociado, então a gente teria que ter muito cuidado com as despesas gerais e administrativas, né? Num caso de uma queda da margem operacional aqui, quer dizer que a empresa está muito estruturada para pouca venda. O custo da estrutura da empresa, das despesas gerais e administrativas, pode estar muito pesado em relação às vendas. Aí a empresa teria duas opções: ou reduzir as despesas gerais e administrativas, ou então procurar vender mais para diluir melhor as despesas gerais administrativas. Mas isso não é o caso dessa empresa. Essa empresa, o que está acontecendo é o contrário, né? A margem operacional subiu aqui. Agora, por que a margem operacional subiu? Qual foi a principal razão? A principal razão foi o aumento de receita, né? Porque essa receita aqui rateou melhor as despesas gerais e administrativas, né? Então, se você olhar lá nas despesas gerais e administrativas, em reais, ela foi até um pouquinho maior do que as outras despesas, né, do mês 2 e do mês 1. Mas em porcentagem ela foi menor, né? Então houve uma diluição das despesas gerais e administrativas. Por isso que a margem operacional aqui ficou maior, né? Bom, na margem líquida, se por acaso a empresa estivesse bem comportada aqui na margem bruta, bem comportada na margem operacional, e se a margem líquida tivesse em queda, o que estaria acontecendo? Se fosse esse o caso, nós teríamos que olhar aqui as despesas, principalmente as despesas, né, não operacionais. Isso acontece, o risco disso acontecer é muito grande nas despesas que paga altos custos financeiros. Por isso que é importante nós colocarmos os juros nas despesas não operacionais, para a gente conseguir captar isso. Não é o caso dessa empresa. Essa empresa, inclusive, nós colocamos os juros lá nas despesas gerais e administrativas, porque eles são muito pequenos em relação à receita, são valores quase que insignificantes. Bom, essa empresa aqui, o que aconteceu com ela? A margem líquida aumentou. O que fez a margem líquida aumentar? Aqui, nesse caso aqui, foi o reflexo do aumento da margem bruta e do aumento da margem operacional. Como a margem bruta aumentou e a margem operacional também aumentou, aí nós temos um aumento da margem líquida. Então, é muito importante a gente fazer essas análises na empresa e tomar as providências nos lugares corretos, né? Por exemplo, se a empresa está com a queda na margem operacional, não é aqui no custo das mercadorias vendidas o nosso problema. O nosso problema vai ser nas despesas gerais e administrativas, ou então nas despesas comerciais, né? Se houver uma queda no lucro bruto, aí sim nós temos que buscar novas negociações com os fornecedores para
poder baixar um pouco, né? Se houver uma queda na margem líquida e as outras margens estiverem sob controle, aí nós temos que verificar a questão das despesas operacionais. As despesas operacionais podem estar muito pesadas. Inclusive, existe um índice na empresa que paga muitos juros, que é muito importante a gente ficar atento, que é o chamado índice de cobertura de juros. Esse índice de cobertura de juros, ele faz a relação das despesas financeiras com o lucro operacional. Então, é as despesas financeiras dividida pelo lucro operacional. Então, se esse índice de cobertura, fazendo uma análise desse índice de cobertura de juros, nós podemos procurar entender como que os juros estão afetando o resultado da empresa. Então, esse vídeo é isso aí. Até a próxima aula.